pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre química orgânica. Então, para falar um pouco sobre química orgânica, eu resolvi pegar uma molécula que está sendo muito falada ultimamente, muito falada nas redes sociais, nos jornais, na TV, em todo lugar. Eu tenho certeza que você já escutou falar dela. Eu vou falar hoje um pouquinho aqui, basicamente, só da parte orgânica, né, no que se refere às questões introdutórias de química orgânica, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela, a hidroxicloroquina. Você já ouviu falar dela aí na TV, né? Com certeza. A hidroxicloroquina é um medicamento que é utilizado contra a malária, também é utilizado no tratamento, perdão, do lúpus e da artrite reumatoide. E a hidroxicloroquina, ela surgiu aí bastante nos últimos dias, né, meses, nas redes sociais, porque ela é um dos medicamentos que foi testado contra a Covid-19, aí no tratamento, então, contra o coronavírus. A hidroxicloroquina é essa molécula enorme, é um composto orgânico, então, formado por vários átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, cloro e oxigênio. E a gente vai utilizar aí um pouquinho dessa molécula para falar sobre química orgânica hoje, tá? A hidroxicloroquina, ela não é o único medicamento utilizado contra a Covid-19 aí nos testes, né, contra a Covid-19. Nós também temos ensaios clínicos e até testes em humanos utilizando o remdesivir, que está sendo bem utilizado lá nos Estados Unidos, a azitromicina, né, que geralmente está sendo utilizada junto com a cloroquina, e o lopinavir. Então, são várias moléculas orgânicas, vários medicamentos já aprovados, já conhecidos e que estão sendo utilizados aí nos tratamentos contra o coronavírus. Beleza? Continuando, gente, os nossos slides aqui, eu vou mostrar um pouco para vocês, comentar um pouco sobre a história da química orgânica, então, para a gente poder avançar e trabalhar um pouquinho esse conteúdo. Antigamente, acreditava-se que a química orgânica ela estudava apenas os compostos que vinham de organismos vivos. E mais do que isso, né, a força vital, né, essa força importante aí dos seres vivos que os cientistas acreditavam, né, que havia nos seres vivos, fazia com que eles achassem que os compostos orgânicos eles não poderiam ser sintetizados em laboratório. Então, deveria haver uma força vital e ela que criava, né, esses compostos orgânicos. Então, percebam, antigamente a química orgânica estudava compostos extraídos de seres vivos, organismos vivos. Atualmente é essa a definição que nós temos? Não. Porque um cientista chamado Wöhler ou Wöhler, eu não sei qual é a pronúncia correta, mas a partir do aquecimento do cianato de amônio, que é um sal inorgânico, ele conseguiu produzir a ureia em laboratório. E a ureia ela está presente em organismos vivos, né? Então há aí uma quebra, né, de paradigma dessa noção antiga de química orgânica e a química precisa de uma nova definição. Atualmente, a definição utilizada para química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Então, química orgânica é a parte da química que estuda o átomo do carbono, os compostos do carbono. Beleza? Continuando aqui. Quem parte aí, né, quem inicia vários estudos da química orgânica é o químico Kekulé. Então, nós temos, na verdade, 4 postulados de Kekulé muito famosos, sendo que o primeiro deles é muito, muito importante. O carbono ele é tetravalente em todos os compostos orgânicos. Então, o que vocês precisam se lembrar aqui para os estudos de química orgânica? Ligação covalente é um conteúdo importante. Então, o que vai acontecer aqui são compartilhamentos de elétrons. Lembre-se que existe ligação covalente simples, dupla e tripla, certo?
O carbono faz 4 ligações químicas. Por que que o carbono faz 4 ligações? Se vocês fizerem a distribuição eletrônica lá dos elétrons do carbono, né, como nós já estudamos, vocês vão ver que na camada de valência o carbono tem 4 elétrons. Então, para atingir a estabilidade, o carbono precisa de mais 4 elétrons. Ele atinge essa estabilidade, ele atinge o octeto através de 4 ligações covalentes. Essas ligações, segundo, vamos aí para o segundo postulado, né? Elas podem ser múltiplas. O que é que eu quero dizer com isso? Ele tem que fechar 4 ligações, mas elas podem ser 4 ligações simples, elas podem ser 2 simples e uma dupla, pode ainda ser 2 duplas, ou, por último, pode ser também uma simples e uma tripla. Tem que fechar 4 ligações, pessoal. Toma cuidado, tem que fechar 4 ligações. Tem que ter 4 ligações. E o terceiro postulado, ele fala que os átomos de carbono podem se ligar formando cadeias. É por isso que a gente conhece tanta cadeia carbônica, tanto composto orgânico, né? Tem muito composto orgânico, porque o carbono tem essa propriedade do encadeamento. Nós vamos encontrar estruturas com 1 átomo de carbono e estruturas com 200 átomos de carbono. Então, eles formam moléculas muito grandes, cadeias muito grandes também. E por último, também existe um postulado de Kekulé que mostra que o carbono ele pode se ligar a diversos átomos da tabela periódica. Normalmente, nós vamos encontrar o carbono ligado ao hidrogênio, mas ele também pode se ligar ao oxigênio, ao nitrogênio, ao enxofre, ao cloro, que são alguns exemplos aí, inclusive que nós vimos na hidroxicloroquina. A presença do cloro, a presença do nitrogênio, do oxigênio e entre outros átomos aí que nós podemos encontrar em outras estruturas. Continuando aqui, como que nós podemos representar as cadeias carbônicas? Vocês viram que ali na estrutura da hidroxicloroquina não estava aparecendo nenhum carbono, olha só. Percebeu? Nenhum carbono, nenhum C aparecendo. Então, existem diferentes formas de se representar um composto orgânico. Eu vou mostrar aqui para vocês 4 estruturas. Eu vou usar a mesma molécula, tá? Eu vou usar uma molécula simples, aquele gás que está presente lá no botijão de gás de cozinha de vocês, que é o butano. O butano é uma estrutura com 4 átomos de carbono ligados por ligações simples e eles têm aí as suas 4 ligações sendo completadas com átomos de hidrogênio. Esse daqui é o butano, pessoal. O butano que eu estou representando aqui é pela fórmula estrutural aberta, né? Eu chamo aí de fórmula estrutural aberta, tem outros nomes, mas por que aberta? Porque eu estou representando todos os átomos e todas as ligações. Aqui no butano até fica fácil de enxergar, né? De interpretar essa molécula. Mas a partir do momento que nós aumentamos a quantidade de carbonos, é tanto hidrogênio, mais tanto hidrogênio, que essa fórmula aqui, ela acaba apresentando uma poluição visual. É muito átomo e muita ligação, se torna difícil de visualizar o que está acontecendo ali, né? Qual é realmente a estrutura. Então, a gente parte aí para a fórmula estrutural condensada. Na fórmula estrutural condensada, eu vou manter as ligações carbono-carbono, mas eu vou omitir a ligação carbono-hidrogênio. Então, vamos lá, vou representar mais uma vez o butano. Olha o primeiro carbono do butano, esse daqui, ó. O primeiro carbono do butano, ele está ligado a 3 hidrogênios. Então, eu vou colocar aqui carbono, hidrogênio e a quantidade. Opa! Aí.
3 hidrogênios e um carbono. Aqui é a única vez que eu vou representar o hidrogênio antes, tá? Apenas por uma questão aí burocrática, já eu explico para vocês. Mas vocês podem encontrar também como CH3, ok? Ligação carbono-carbono tem que representar. Essa ligação aqui eu preciso representar. O segundo carbono da estrutura, ele está ligado a 2 hidrogênios. Então, eu vou colocar o carbono e eu vou colocar um H2, ok? Então, as ligações carbono e hidrogênio eu estou condensando. Depois, eu tenho mais um CH2 e no final eu tenho um CH3, ok? Então, aqui, o primeiro, eu também poderia ter colocado CH3, eu só deixei assim, invertido, porque a ligação aqui, ela é carbono-carbono, né? E nesse caso aqui, como eu tenho a opção de representar isso, então eu opto por deixar H3C. Mas é só chatice mesmo, tá? Fórmula de linhas é que químico gosta de simbologia e de representação. Fórmula de linhas. Pessoal, na fórmula de linhas eu vou omitir todos os símbolos carbono e hidrogênio. É muito carbono e hidrogênio em química orgânica. Não vou colocar a letra C, não vou colocar a letra H. Todos os outros átomos, né, diferentes, oxigênio, nitrogênio, cloro, eles têm que aparecer na fórmula de linhas. Mas o carbono e o hidrogênio eu vou omitir. Como que eu vou saber, então, aonde tem carbono? Eu vou fazer uma espécie de zigue-zague. Eu vou colocar as ligações carbono-carbono, se elas são simples, duplas ou triplas, mas o símbolo do carbono eu vou omitir. Então, para você saber aonde tem carbono, toda extremidade tem e todo vértice tem. Vou fazer o butano. O butano tem 4 carbonos. Já fiz o primeiro, tá ali, ó. Ligação simples, 2, 3, 4. Então, você tem que fazer um zigue-zague representando aí, né? Ligações simples, por isso que eu fiz um traço simples. Um carbono na extremidade, 2, 3, 4 com a outra extremidade. Essa é a fórmula de linhas. E por fim, a fórmula molecular, que é a mais fácil de todas, que eu só vou colocar a quantidade de cada elemento. Quantos carbonos tem no butano? 4. Então, C4. Hidrogênios. Quantos hidrogênios tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10. Beleza? Continuando. A hidroxicloroquina aqui de novo, só para que vocês consigam perceber aonde tem carbono. Extremidade tem, nos vértices tem, aqui tem carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono. Eles têm que estar fazendo 4 ligações, então se tiver faltando, é porque os hidrogênios não estão aparecendo. Carbono, carbono. Beleza, pessoal? Tem mais um monte. Olha a ligação dupla aqui na fórmula de linhas, como que ela aparece. Carbono, carbono e por aí vai. Tem mais aqui para a esquerda, beleza? Vamos prosseguir. Dentro de classificações aí da química orgânica, a primeira que nós podemos estudar é a classificação do próprio carbono. O carbono ele pode ser classificado como primário, secundário, terciário e quaternário. O carbono primário é aquele átomo de carbono que está ligado a apenas um outro átomo de carbono, ou nenhum. O carbono secundário é aquele átomo de carbono que se liga a 2 outros carbonos. O terciário se liga a 3 e o quaternário se liga a 4. Então, percebam aqui nessa estrutura abaixo. Esse primeiro carbono aqui, se eu for analisar ele, eu tenho que analisar um de cada vez, pessoal. Se eu for analisar esse carbono, ele tem apenas um vizinho carbono. Ele está ligado a apenas um outro carbono. Então, esse daqui é um carbono primário.
eu já vou dar a dica para vocês. Todo carbono de extremidade, das pontas, ele é sempre primário, certo? Aqui do lado, olha que interessante, esse carbono que está amarelo, ele tem um carbono para cima, um para o lado esquerdo, outro para o lado direito, outro para baixo. Ele está ligado a 4 carbonos, então, consequentemente, ele é um carbono quaternário, ok? Tem as definições aqui no canto, né, para vocês darem uma olhadinha, e eu vou mostrar de novo a cloroquina para vocês. Se eu quero saber aqui sobre os carbonos, é muito mais difícil observar pela fórmula de linhas. Eu posso optar por passar essa estrutura ou um pedaço dela para a forma condensada. Então, eu vou representar este pedaço aqui, ó, aqui embaixo na forma condensada. Então, tem o nitrogênio e um hidrogênio aqui no canto, e aí vamos começar. Esse vértice aqui tem um átomo de carbono. Ele tem uma ligação simples para cima, onde tem mais um carbono. Ele tem uma ligação química simples aqui nesse sentido também. E aqui, olha só, tem outro carbono ali. Aí sobe, tem mais um vértice, aqui mais um, depois já vem o nitrogênio. Então, é isso aqui que eu observo. Esses carbonos que eu representei, eles não estão fazendo 4 ligações ainda, então eu volto completando. Esse da extremidade aqui em cima só está fazendo uma, preenche com 3 hidrogênios. Esse aqui do meio, ele já está com 3, então só falta um hidrogênio. Esse faltam 2, esse faltam 2, esse faltam 2. Pronto, todo aquele pedaço ali é essa parte que eu representei na forma condensada. Como que eu sei? Eu vou sair aqui um pouquinho. Deixa eu ver se vai dar certo. Aí. Como que eu sei, pessoal, qual carbono então é primário, secundário e terciário? Eu tenho que analisar um por um. Como eu falei para vocês, eu vou pegar uma outra cor, de preto, para ficar diferente. Se eu quero analisar esse carbono, eu tenho que olhar só para ele. Esse carbono está ligado a um nitrogênio do lado direito, então não conta, e a um carbono do lado esquerdo. Então, ele está ligado a um carbono só, ele é primário. Agora, o carbono que está aqui do lado, este daqui, ele está ligado a um carbono para a direita, outro carbono para a esquerda. Está ligado a 2 carbonos, átomo secundário. E por aí vai, ok? É a quantidade, tá, gente? Olha, mais uma dica aí para vocês. Se eu tenho essa situação aqui, ó, eu quero saber a classificação deste carbono central. Ele está ligado com o átomo da esquerda através de uma ligação simples e com o átomo da direita por uma ligação dupla. Mas isso não faz nenhuma diferença, ok? Ele está ligado a 2 carbonos, então ele é secundário e ponto final. Beleza? 18 minutos. Eu vou fechar essa aula por aqui e já a gente continua com outra, tá? Um abraço.